A paz do Senhor, bom dia. Quero trazer o primeiro ensinamento que eu aprendi nesses períodos de pandemia que o mundo está vivendo. E, na verdade, é um alerta, principalmente para a Igreja do Senhor Jesus. Esse vírus veio mostrar o quão profundo é a desunião das igrejas. O quão profundo é a desunião do povo de Deus. Se a gente parar para ler a oração de Jesus em João capítulo 17, no versículo 11, Jesus está pedindo: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Está falando da igreja. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Guarda a minha igreja, guarda meus discípulos. Agora olha o que Jesus está pedindo. Para que sejam um, assim como nós. João capítulo 17, versículo 11. Desce comigo até o versículo 21. De novo Jesus está pedindo. Para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim. Aí você vai até o versículo 22, de novo Jesus está pedindo: eu lhe dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. No versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. O desejo do mestre das verdadeiras igrejas evangélicas era que fôssemos um. E nem nesse período de pandemia a gente vê unidade das igrejas. Uma igreja fecha, outra igreja abre. Não estou aqui para falar disso, se uma que abriu está errada ou a que fechou está errado. Eu estou para falar de como a gente reage. A igreja onde eu congrego fechou. Não cabe a mim dizer se foi certo ou se é errado. Mas ontem, hoje é quinta-feira, ontem eu orei pelas igrejas que ficaram abertas. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? As igrejas que fecharam, em vez de orar pelas que ficaram abertas, se estão certas ou se estão erradas, não vale a pena discutir agora, a gente critica. E pior, chega até a acusar, dizendo que não fecharam a igreja porque querem arrecadação. Nem no momento de pandemia há amor entre o povo de Deus e a unidade. Era claro isso o tempo todo, que havia uma competição, que havia uma rincha entre igrejas, por mais que possa discordar de liturgia, de usos e costumes, de coisas que não são tão relevantes, e às vezes até de práticas que são altamente questionáveis. Mas aonde que está a unidade que Jesus queria do povo de Deus? Nesse momento de pandemia, irmãos, vamos estar atentos. Para deixar de ver a igreja que fechou, não vamos chamar esses pastores de covarde, porque deve ter sido muito difícil para eles tomar essa decisão. Mas vamos orar por igrejas que fecharam, para esses irmãos que estão dentro de casa sem cultuar a Deus no templo, que a gente dizia que era tão importante fazer. Ora para que eles não venham perecer dentro da própria casa e a vida espiritual deles venham cair, porque muitos se apoiavam na instrumentalidade de Deus na vida de outro irmão que sustentava eles. Ora por esses irmãos de igrejas que fecharam, mas ora pelos irmãos das igrejas que ficaram abertas. Ontem eu orei dizendo: Senhor, se entrar alguém com esse vírus, se antes eu acreditava que no culto pessoas eram curadas, a pandemia não mudou a minha fé. Se entrar alguém no culto com essa enfermidade, que seja curado. Não deixa a igreja ser propagadora. Se o Senhor quiser que se feche e para os cultos, que fecha. Mas esses pastores que querem estar dentro da igreja com a porta aberta, também abençoa eles, guarda eles, usa ele para curar essas pessoas. Não é momento de criticar um ao outro. Meu Senhor da glória, como é que pode ter toda essa desunião? E as igrejas que torciam para outras fecharem por causa de contendinha? Gente que saía de uma igreja falando mal. Será que os irmãos estão felizes agora que essas igrejas fecharam?
Eu estou altamente preocupado com essa situação. Sabe por quê? Ou a gente vai sair uma igreja ainda mais avivada, ou a gente vai sair uma igreja ainda mais morna, uma igreja ainda mais fraca, uma igreja ainda mais doente. Sabe por quê? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o diabo anda em derredor, branando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não deixou de agir por causa da pandemia. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo começa a falar de uma guerra espiritual. A guerra espiritual não cessou por causa de pandemia. Vamos estar atentos, igreja. Não é tempo de ficar um questionando, o super crente. Não é tempo disso. Se um foi, talvez até você discorde da postura dele de querer ir no culto ou uma visita, o que seja. Mas ora por ele. Cobre ele de oração. Se você acha que ele está errado, fala para o Espírito Santo testificar no coração dele. Agora, se você é do tipo que acha que a igreja tem que estar aberta, ora por aqueles que fecharam ou estão em casa. Não é tempo de ficar criticando. Sabe por quê? A Bíblia chama de acusador dos irmãos é Satanás. E a gente não é discípulo de Satanás para parecer com ele. Já tem o mundo que nos acusa. Já tem quem não é evangélico para ficar nos acusando. Eu abro um parênteses aqui. Quem não é evangélico não busca viver a palavra, não tem autoridade para cobrar nada da igreja. Quem exorta o irmão é o outro irmão. Quem não é evangélico está te exortando, não tem acusação. Ele está pior do que você, que não crê na Bíblia. Então quem não é evangélico não tem que cobrar nada de igreja. Vamos orar uns pelos outros, porque se no tempo de pandemia, nem no momento desse, a gente consegue se unir como um só povo para orar, eu fico pensando como é que está a nossa vida espiritual. Eu fico pensando como estão as igrejas. Isso aqui é um lamento da minha parte. Dependente se a igreja fechou ou se ficou aberta, ore pelo povo de Deus. A orientação de Cristo foi que ameis uns aos outros. João 15, versículo 12. Amais quem? Um discípulo amando o outro. E se a gente não consegue nem amar quem crê na palavra igual a gente, não vem me dizer que ama aquele que ainda não crê. Vamos estar atentos para não ficarmos reprovados. Esse vírus não pode intensificar ainda mais a falta de unidade que tinha entre o povo de Deus. Então, se você tem jogado críticas, seja onde for, ou pessoalmente falando com alguém, tem jogado crítica para a igreja que fechou, não faça isso. Ore por essa gente. Se você está jogando crítica por igrejas que permaneceram abertas, não faça isso. Ore por essa gente. Porque, pelo amor de Deus, irmão, não é possível que a gente não tenha discernimento espiritual no momento desse e entender que não é tempo de intensificar a desunião. Não é tempo de intensificar a desunião. É igreja perseguindo igreja, irmão atacando irmão. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que em nome de Jesus a gente saia como povo de Deus ainda mais forte e não ainda mais doente e fraco. Que Deus trabalhe no coração de muitos pastores e testifique qual é a real vontade dele. Que Deus esteja presente nos cultos que ainda acontecem e não permita que essa pandemia, que esse vírus alcance o seu povo que está ali cultuando. Não permita que esse povo seja propagador do vírus. Essa é a minha oração. E as igrejas que decidiram fechar, que Deus visite cada um nas suas casas. Essa é a minha oração nesse momento. Não é momento de criticar e de intensificar a desunião que a gente já via. E às vezes não é nem com tanta diferença doutrinária. É a Assembleia de Deus que não gosta da outra Assembleia de Deus, é a Batista que não gosta da outra Batista. Meu Deus amado, que pelo menos esse vírus, essa situação de alarme para a igreja, sirva para nos unir em oração, em vez de ficar se unindo em crítica. Deus tenha misericórdia da nossa vida e não nos deixe ser reprovado em meio a essa provação. Deus mude os nossos pensamentos e nos una na unidade perfeita que Ele pediu a Deus no capítulo 17, versículo 23 de João, na oração sacerdotal de Cristo. Jesus já orou pela igreja. Que Deus abençoe a tua vida e sejamos guardados em Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Oremos e oremos. Amém.